Bom dia, meus irmãos. Vamos a mais um dia de devocionais. Obrigado a Deus por estarmos aqui. Ah, Hoje é um dia em que as notícias não favorecem, ainda que eu acho que todos os dias nós temos as escolhas disso, né? Mas um homem que defendia e falava da palavra de Deus foi assassinado nos Estados Unidos. E isso é muito triste. As implicações disso são enormes e eu não vou abordar necessariamente esse assunto. Não vou justificar nenhum dos lados, não é isso, mas eu acho que ninguém fica feliz. Ninguém fica feliz quando uma coisa dessa acontece, não é? Quando a gente vai percebendo que as tensões, os movimentos chegam a esse ponto, a esse extremo, a tamanha dor, que a dor de um se externa em forma de silenciar o outro. Então, independente se isso está acontecendo também lá na Rússia, na Ucrânia, no Israel e nas suas divisas, eu gostaria de convidar você para a gente orar um pouco sobre isso, sabe? Porque isso também está acontecendo em casa, isso também está acontecendo em outros lares, isso está acontecendo em espaços onde as objeções de um começam a confrontar as do outro e aquele que às vezes se sente humilhado reage com violência, com traição, reage com agressividade. Então também questiona um pouco o nosso papel enquanto cristãos de estarmos nesse altar de superioridade e o quanto isso daqui a pouco está só instigando mais violência. Não digo que o Charles Kirk fez isso, mas eventualmente pode acontecer quando dentro de um casamento você está num altar de ser o bonzinho, de ser o superior, e o outro vai se sentindo humilhado. O Bert Hellinger fala um pouco sobre isso dentro do trabalho de equilíbrio de trocas. Então, quando um doa demais, doa conhecimento, doa sabedoria, doa discernimento, o outro vai se sentindo humilhado por aquilo. Isso nas relações igualitárias. Não me refiro na relação de Deus para nós, porque a relação de Deus para nós não tem como ser igualitária. E essa é uma das coisas que eu trago e falo um pouco sobre a impossibilidade de haver equilíbrio de troca em se tratando da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus não tem como não ser de filiação. É o único e o melhor lugar para se estar em conexão com Deus, porque não há como repor a graça, a bênção, o amor que vem desse lugar. E quando nós estamos nesse entendimento, recebendo a graça, a bênção e o amor que vem desse lugar, nós nos sentimos em paz. Ainda que possamos estar tristes, ainda que possamos estar sentindo coisas que têm a ver conosco e com os nossos irmãos, a paz ela vem desse eixo do maior por menor e o maior é Deus. Então feche seus olhos, respire fundo, vamos orar pelas vidas, vamos orar pelos espaços em que estão havendo humilhação e retaliação. Senhor, colocamos na Tua presença a vida dos nossos irmãos, dos Teus filhos, a minha vida, a vida da minha família, Pai. Colocamos na Tua presença a vida de todos os seres desse mundo e do outro, né, do mundo espiritual que estejam em desordem, de sintonia contigo, e os convidamos a arrependerem-se, a voltarem para Ti, Senhor. Porque o Teu amor é grande, Pai, o Teu amor por toda a terra é grande. Que nós possamos nos alinhar com a luz que vem de Ti, Senhor, e receber essa luz, porque não há um espaço de negociação contigo, não há um espaço de devolução, Senhor. O Senhor é tanto a lei quanto é a pessoa que libera a lei. E sendo como és, Pai, devemos começar a compreender que a Tua palavra é santa e a Tua santificação pertence à Tua natureza. E a Tua natureza não muda, Senhor. Que possamos quebrar o orgulho da dor, da violência vivida, que possamos aos poucos conhecer pessoas que nos ajudem a entender as palavras que são mistério, que o Senhor possa tocar o coração e levantar pregadores que consigam comunicar-se com as pessoas que estão vivendo uma distorção da vida e não necessariamente da palavra, que nós possamos ser menos religiosos, menos cristãos e mais filhos de Deus, Senhor. Dá-nos autoridade e discernimento espiritual para, através do que o Senhor derramar dentro de nós, levarmos palavras de libertação aos corações cativos, Senhor. E não um time, um clube que fica convencendo os outros de que deve entrar. Senhor, quebra, tira isso de nós, Pai, por favor, em nome de Jesus. Afasta-nos
tentativa de criar um cercadinho em torno de Ti, adorarmos a Ti e convidar as pessoas como se o Senhor fosse um clube, Pai, quando na verdade o Senhor é um soberano, é a presença, é a cura da nossa maldade quando vivemos afastados de Ti. Pai, que possamos ser bons médicos, bons cuidadores e bons filhos de Deus, e que através da Tua misericórdia, porque nós não temos em nós, saibamos usar as palavras corretamente uns com os outros para nos ajudar e nos impulsionar a ampliar o nosso relacionamento contigo, porque essa é a única finalidade, mais nenhuma. Em nome do Senhor Jesus, papai, amém. Amados, então vamos em frente, vamos olhando para isso que está acontecendo no mundo, essa força de polarização. Isso faz parte de um período, isso foi anunciado, isso é profético, a gente já sabia que ia ser assim, e se nós sabíamos é que possivelmente era possível evitar, mas nós não estamos sabendo como fazer, né? Se houvesse um arrependimento em massa, uma conversão onde parássemos de olhar uns para os outros e olhássemos para Deus, que no fundo é a única coisa que deveríamos fazer dentro de uma igreja e na vida, é olhar para Deus e não uns para os outros. Só que isso é muito difícil. O Senhor Jesus fala disso em abandona a trave do teu olho, ao invés de cuidar o cisco do outro. Então toda vez que nós estamos parando de olhar para Deus, para deitar-nos a nos importar em relação ao que está acontecendo na vida dos nossos irmãos, nós cometemos um erro muito importante, muito grave. Em algum momento isso recai sobre nós, porque tudo recai sobre nós. Isso não tem a ver agora, essa fala não tem mais a ver com o início desse vídeo, com Charles Kirk. Deixa esse homem descansar nos braços do Senhor, tomara que ele esteja com Deus, espero que sim. E também não tem a ver com um discurso de ódio, de vingança, porque isso não vai adiantar nada. Que o Senhor tenha misericórdia, porque Deus tem uma lei perfeita, amados. Então, muitas vezes, Deus, na sua misericórdia, a forma como Deus tem de corrigir, ela difere das ordens dos homens. Então, as ordens dos homens têm sua maneira de correção, mas Deus tem a sua própria maneira de correção do caminho da vida, e deixamos nas mãos de Deus com que isso se manifeste como deve ser. Leve seu pensamento a Deus, né? Hoje, por tudo isso que eu trouxe aqui, eu vou morar um pouquinho mais, vai ser um dia um pouco mais de oração. Então, eu peço ao Senhor que entregue nesse momento as chaves para um discernimento profundo, que sirva para o nosso dia, Pai, conectado ou não com esse assunto que foi aberto nesse vídeo, que é uma questão temporal do nosso momento, do nosso tempo. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos dê discernimento espiritual para que saibamos interpretar e conectarmos com a Tua palavra e com o que vem aqui, para que isso seja edificação dentro de nós. Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, meus amigos. Bom, vamos lá. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Feche os olhos e permita que essa palavra penetre profundamente dentro de você. Respira fundo, permita que essa palavra enche espaço dentro de nós, dentro de você. Um pouco mais, amados. Isso, respira fundo. Mais uma vez. Bom.
A palavra ela vem trazer, nesse momento, algo, usando aqui o exemplo de Abrão, mas que já aconteceu em vários outros episódios da Bíblia. E ela vai acontecer, amados, ela vai acontecer também na sua vida. Não importa em que momento, eu não sei quando vai ser, mas ela acontece na vida de todo mundo. Eu quero quebrar hoje toda essa ideia de que o convite é feito por homens e toda essa carga de questionamentos que nós fazemos uns para os outros devemos fazer é para Deus, não para homens. Um homem chamado Bert Hellinger diz assim: toda vez que estamos a justificar a mudança, é porque a gente está negando a solução. Então, quando Deus disse a Abraão, faça, levante, vá, Abraão podia ter dito, Senhor, será? Abraão, Deus, será que pode? Será que eu vou? Deus, será que isso? Deus, será que aquilo? E a palavra não conta como foi essa conversa com Deus ou como foi que Abraão disse para ele. Então não sabemos se Abraão questionou, não questionou, se Abraão levou uma crise, se Abraão fez no outro dia o passo de fé e foi, se foi um ano depois de ter recebido a palavra. A gente não sabe. Então eu não sei como Deus vai falar com você, mas Ele está fazendo isso agora. Deus está falando com você de alguma forma, através de pessoas, através de sinais, preste atenção. Então esse chamado não vem de pessoa, amado, não vem de homens. Esse chamado ele vem para todos, ele vem por Deus. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Você está aceitando o chamado que Deus está liberando sobre a sua vida? Esse chamado já veio, já aconteceu, você já está vivendo ele? Você já está olhando para ele, você já está pelo menos conversando com Deus sobre ele, porque pessoa humana nenhuma vai poder te dar isso. Pessoa humana nenhuma vai poder te dar isso. Abraão não tinha um parente para dizer, vai Abraão, vai lá, eu já fiz esse caminho, é bom demais, vai que Deus vai te ajudar. Abraão foi o primeiro. Abraão foi o primeiro. Claro, depois teve Noé, teve vários homens, é claro, que receberam, mas de uma geração inteira, Abraão foi o primeiro. Então, depois acontece isso com vários homens, acontece ao longo da história, os homens recebem esse chamado de Deus, amados. Deus, de Deus. E esse Deus, ele está aqui hoje, ele é geracional, ele está aqui hoje e ele está liberando essa palavra, esse chamado para você, para a sua vida. E qual é o chamado que Deus tem para você? Então vamos parar de brigar, vamos parar de conflitar, vamos parar. Por quê? Porque o chamado dá medo. E o medo, se for extremo, causa violência. Então, quando uma esposa, ela é honesta no relacionamento, ela é fiel, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela é bênção, ela é luz, ela é glória, ela é amor. O exemplo arrasta, lembra? A fala influencia, mas o exemplo arrasta. O marido ele está sendo convidado a um caminho de transformação através da convivência com essa pessoa. E aquele caminho de transformação fala de mudança de hábitos, fala de mudança de coisas, fala de buscar ajuda, e aquilo pode gerar medo, e aquele medo, se ele for crescendo e esse homem não se movimentar, ele pode se transformar em violência contra essa pessoa que é uma bênção. É assim o circuito da desgraça. Oprime um povo, a violência oprime um povo, oprime, e a tendência às vezes é que ele aceite aquilo, mas bota lá um influenciador, alguém que faça como Moisés fez e diga, levanta daí agora e Deus vai te abençoar. E aí o povo se perde, amados. A gente tem dificuldade de saber o que fazer com a glória, com a luz e com a bênção. O povo do Egito ficou 400 anos na escravidão, carregando o tijolo e sapateando no barro, e aí Moisés, em algum tempo, levanta aquele povo, arrasta aquele povo cheio de ouro e de prata, na graça, na bênção, ganhando o maná do céu, e aí o povo começa a entrar em conflito. Por quê? Porque recebe demais, é muito abençoado. E se eu estou recebendo demais, sou muito abençoado, eu sei que eu tenho uma obrigação de fazer algo com isso. E não é necessariamente ficar devolvendo para Deus, mas é levar isso adiante. Então não tem como reter a graça. A própria palavra diz que o Senhor ensinava, não guardem o maná para o outro dia. Isso está em Êxodo, vá dar uma olhada lá.
Não guarde o maná que cai do céu para o outro dia, porque ele estraga. Outro dia você vem buscar de novo. Deus está ensinando muita coisa aqui. Não basta um único contato com Deus, você precisa estar em constante contato com Deus, em alimentar-se dessa ligação. Isso vai te dar força para atravessar o medo. Então tá tudo bem sentir medo, todos nós estamos vivendo algum limiar da nossa vida. O que está cheio de pornografia está no limiar de deixar a pornografia. O que está solteiro está no limiar de casar. O que é CLT está no limiar de ser um empresário. O que recebeu dons de profetizar começa agora a se experimentar na profecia. Aquele que tem dons de cura está começando a se experimentar nos dons de cura. Mas o que você não pode é negar o chamado. Isso não é bom. Jonas lá na frente tenta negar o chamado e não vai dar certo. A vida dele não vai funcionar. Porque nós não fomos feitos para viver separados do chamado, amados. Não tem vida fora do chamado. Todo mundo, simplesmente por estar na terra, tem um chamado, e quando você flui nesse chamado, a sua vida é abençoada. Porque o direito à bênção é um direito de todos, mas o dever do chamado também é. Você não pode, dentro de uma casa, achar que um dos filhos tem a dever de fazer coisas e o outro não tem. Você não pode, dentro de uma casa, ser a pessoa que faz tudo para todo mundo. Isso não é bom para você. Isso põe você num altar de desequilíbrio com os demais. E se essas pessoas tiverem consciência, elas vão se posicionar e dizer para você. Mas se elas não tiverem, elas vão permitir, e isso vai gerar problema logo adiante. Então, como que nós vamos estar na Terra se essa Terra é de Deus? Através de uma forma chegamos aqui, pai e mãe. Como vamos estar aqui e ao mesmo tempo não temos obrigação nenhuma com essa sociedade? Como? É impossível, isso nem na sociedade humana, que ela é muito mais pobre que a sociedade de Deus, que a cultura de Deus, que o reino de Deus, isso existe. Você tem um CPF, você recebe uma função, você é obrigado a trabalhar. Senão você não se sustenta, essa sociedade não está interessada em membros que não contribuam. Se numa tribo indígena houver um membro que não contribui, isso tem consequências. Mas e por que no reino de Deus não haverá coisas assim? A diferença é que não são homens que ditam o que você deve fazer no reino de Deus. Isso é que está errado. Então sim, tenha consciência espiritual e discernimento de que não são homens que ditam o que você deve fazer, mas é Deus, e Deus já está falando com você. Então comece a orar e declarar: estou com medo, Pai. Vamos orar. Pai, estou com medo de tomar meu lugar, Senhor, estou com medo de quebrar essas correntes, Pai, estou com medo de deixar de ser escravo, estou com medo de parar de amassar o barro, esse homem, essa mulher, essas pessoas estão falando essas coisas, eu estou cheio de medo, eu estou cheio de trauma, eu estou cheio de dor, me ajuda. Se o Senhor existe, Pai, se você não crê em Deus, irmão, se o Senhor existe, Pai, toca o meu coração, me ajuda a romper, Pai, essas correntes, esses grilhões, esse padrão de comportamento que é ancestral da minha família. Eu quero ser o primeiro a, como Abrão, a romper a parentela e andar contigo, papai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que essa palavra seja um refestelo, um incentivo para o seu coração e que possamos, a partir de hoje, ter conversas mais profundas com Deus, que seja para aprofundarmos a nossa relação com aquilo que é o propósito e o motivo de estarmos na Terra. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.